Muito bem, este é a Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e também você já sabe, na internet, o nosso site é futura.org.br/Conexão Futura, onde você encontra aqui os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, 5 e 6 de novembro são os dias mais importantes do ano de 2016 na vida de muitos estudantes brasileiros, pois essas são as datas das provas do Enem. Na busca por um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, muitas vezes os estudantes se perguntam o que é necessário para conseguir atingir nota máxima em determinada competência. E uma das áreas do Enem que mais assusta os candidatos é a redação. Os motivos são os mais variados, desde uma baixa qualidade do ensino ao longo da formação até as dificuldades mesmo na produção textual. Então, no programa de hoje, a gente discute aqui a importância do empenho e da dedicação, mas principalmente de treinar muito e de conhecer as regras de avaliação para conseguir atingir, quem sabe, a nota máxima na redação do Enem. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto está aqui ao meu lado, é o Alexandre Guimarães, que é professor do curso Descomplica. Alexandre, bem-vindo à Conexão mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, a gente sabe da dificuldade de muitos alunos em entender qual é o formato da prova, o que se espera, na verdade, né, na hora de fazer a redação. E é esse texto dissertativo. Supostamente seria trabalhado ao longo do ensino médio, nem sempre é tão trabalhado assim. Então, como aluno aí que está aí nesses próximos meses se preparando, pode focar na questão dessa estratégia desse tipo de texto? O aluno ele tem de perceber o seguinte, a cobrança do Enem é sobre texto dissertativo, e que o aluno se posiciona como um argumentador diante de um tema polêmico. O que é um tema polêmico? É um tema que pode ter opiniões variadas. Então ele tem que se posicionar criticamente, apresentar argumentos, sustentar esses argumentos de forma clara, concisa e coerente, para poder desenvolver o seu posicionamento. E quem não tem muita técnica ou não tem muito hábito, na verdade, de fazer redação, tem algumas dicas que pode ajudar aí ao longo desse processo de preparação? Sim, as dicas fundamentais sobre a redação para o aluno que tem dificuldade, para aquele que não tem tanta dificuldade, é manter-se alinhado com as questões temáticas atuais, sempre se posicionar criticamente em relação a elas e nunca deixar de escrever, praticar diariamente a redação, porque redação é prática, redação é hábito, não tem um caminho curto para chegar a uma boa nota. É ter uma leitura crítica de mundo, conhecer as outras competências que a redação te cobra, né? A interdisciplinaridade, trazer elementos de outras disciplinas e alinhar a seu posicionamento crítico, e a prática, não deixar de praticar nunca. A questão, na verdade, do formato do texto também preocupa muita gente, né? Em relação se deve ser um texto mais longo, um texto mais curto, quantos parágrafos, essa parte técnica que também é avaliada, né? Sim, claro. A redação, ela te pede 30 linhas no máximo e 7 linhas no mínimo. Se você quer competir realmente, você nunca vai fazer 7 linhas. Você tem que se preocupar com as 30 linhas e desenvolver o seu raciocínio dentro dessas 7 linhas. O que a gente passa para os alunos? Você tem uma estrutura de dissertação básica. Tem de apresentar uma introdução, tem de apresentar o desenvolvimento e a conclusão. Não há uma fórmula de bolo. Há várias formas de você construir essa estrutura. Um parágrafo de introdução, com 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ou 1 de introdução, 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Esses são os modelos mais comuns. Mas, apresentando a introdução, desenvolvimento e conclusão, desde que o aluno desenvolva o seu raciocínio de forma clara, sustentando o seu posicionamento, ele pode variar essa estrutura. Agora, outra dúvida que muitas vezes bate aí nos alunos que estão se preparando é o chamado escrever difícil, né? Você vai lá estudar no dicionário quais palavras são mais rebuscadas ou não são normalmente usadas no nosso vocabulário. Isso tem algum peso na nota final, mais do que o argumento ou a estratégia e a estrutura do texto? Não. Essa crença de que escrever difícil vai trazer uma nota melhor para a sua redação, isso não existe mais. O aluno tem de escrever de forma clara, de forma precisa, não tentar usar um vocabulário que ele não domine. Então, assim, é preferível que ele faça o uso de um vocabulário mais simples, mas que esse vocabulário seja mais coerente, mais conciso e mais preciso no que ele tem de focar, que é a sustentação da sua
tese, dos seus argumentos. Nesse mesmo sentido, também, muitas vezes as pessoas creem que você escrever ali um clichê ou um ditado popular, isso pode pesar de alguma forma, dar uma sustentação para o seu argumento. Isso pode mais prejudicar do que ajudar em algumas vezes? O clichê, na verdade, ele mais prejudica do que beneficia, porque o clichê, na verdade, é reconstrução do senso comum. É uma cópia de algo que alguém já disse, né? Colocou. Você não vai estar acrescentando nenhuma ideia nova. Exatamente. Eu costumo dizer para o aluno o seguinte: usar o clichê da forma tradicional, quais são os clichês? O que é clichê para o aluno que está nos ouvindo? Você colocar estruturas como, preciso abrir um leque de oportunidades, sabe? Essa construção metafórica, ela já está desgastada. O tipo para fechar com chave de ouro, essa é muito brega, além de ser clichê, é muito feia, né? Muito feia. E também citar aqueles filósofos bastante conhecidos, só sei que nada sei, o homem é o lobo do homem. Agora, o que é interessante é o seguinte, você pode reconstruir esses clichês. Você botar o homem é o lobo do homem, é ruim. Mas uma redação que foi nota 1000 em 2013 sobre a lei seca, o título da redação foi O Volante é o Lobo do Homem. Então ele refez uma construção que seria clichê e melhorou. Em 2014, teve uma redação nota 1000 que ele usou um clichê. A propaganda é a alma do negócio. Mas o aluno colocou, se a propaganda é a alma do negócio, somos falsos modernos que vendemos a nossa alma em troca de uma satisfação pueril. Ou seja, desconstruir esses paradigmas dos clichês torna-se interessante. Então é importante mencionar isso, né? Que para o aluno poder se apropriar também dos clichês e, na verdade, se arriscar nesse sentido de fazer uma nova apropriação, ele tem que conhecer muito bem, né? Não é simplesmente repetir, colocar porque é uma frase conhecida, é mostrar que você sabe pegar esse conteúdo aí que é da linguagem popular, mas sabe ter uma interpretação, uma releitura e acrescentar algo que você está colocando em cima daquilo. E esse é o ponto-chave da redação. O aluno pegar todos os seus elementos, seja de sociologia, de filosofia, e saber analisá-los num contexto crítico, tá? Posicionar-se de forma inovadora sobre aqueles conceitos que já são um pouco mais batidos. Agora, professor, uma questão importantíssima, principalmente nesse momento histórico que estamos vivendo, você falou que é importante o aluno se posicionar, ter um posicionamento crítico. Isso pode, muitas vezes, gerar confusão no aluno que está se preparando, se ter um posicionamento crítico é simplesmente defender uma ideologia ou outra, ou ter que se posicionar, por exemplo, em relação à política, que a gente está vivendo esse momento atribulado nos últimos anos aqui no país. Uma coisa tem a ver com a outra, ele necessariamente tem que defender uma ideia clara de defesa de posicionamento político ou se ele argumentar em relação às diferentes posições que têm aparecido por aí e ele acrescentar a sua defesa em relação a essas ideias? Em relação às questões ideológicas, é muito complicado para o aluno que analisa essas questões ideológicas usando o argumento do pathos, da emoção. A emoção, a paixão, ela sempre é um perigo na redação porque ela prejudica no desvio do foco do aluno. Então, sempre fazer uma análise dialética da questão, ou seja, tentando observar os vários lados que essa questão proporciona, sem ser radical, sem ser fundamentalista na idealização. Esse é um tema bastante interessante, porque hoje muitos alunos acabam se posicionando de forma bastante passional nos seus posicionamentos ideológicos. E isso é um perigo muito grande na redação. Tentar evitar as paixões, argumentar de forma dialética, observando vários lados da questão e sem o envolvimento muito passional, muito fundamentalista, de grande importância. Aproximando para o jovem, né? Você falou a questão da paixão. É claro, se você está apaixonado por alguém, você nunca vai escrever um texto contra aquela pessoa. Então, na verdade, nem vai enxergar os defeitos. Né? Exatamente, nem vai enxergar os defeitos. Então, se afastar um pouco, talvez, do objeto que você vai estar analisando e conseguir ele, pelo menos, ponderar, pensando que a redação do Enem é algo importante, aí você conseguir filtrar um pouco as suas emoções na hora de escrever, né? Exatamente. O amor é cego, mas a argumentação não. A argumentação é lógica. E a avaliação também de quem vai estar corrigindo a prova não vai querer saber que paixão é a sua na vida real. Né? Não vai. Muito bom. A gente tem aí ainda alguns meses, né, até as provas do Enem acontecerem no comecinho de novembro. A gente sabe que quando vai se aproximando a data, né, os alunos vão ficando muito nervosos. Que dica agora, a gente ainda está aí mês de maio, junho, né, ainda tem alguns meses pela frente, de como o aluno pode tentar distribuir um pouco, né? A gente já deu dicas aqui de escrever com frequência, de ter o hábito, né, de ir testando aí o texto
texto dissertativo, mas tem algumas coisas mais pontuais para ir avançando ao longo dos meses, para de repente ir se cobrando um pouco mais, até chegar em novembro mais afiado? Sim, eu acho interessante que o aluno conheça as 5 competências que a redação cobra dele. Competência número 1 é a questão da gramática. Aprimorar o seu uso da gramática, a norma culta da língua, evitar alguns erros que são os mais comuns, como erro de uso da vírgula, erro de concordância. E esses erros são facilmente reparados, retificados, com uma prática simples de análise do que você está escrevendo. Revisar, né? Ler e reler de novo. E também ter um contato com outros textos, que isso vai fazendo com que você incorpore estruturas sintáticas que são interessantes, que são bacanas, que são claras. A competência 2 te pede uma leitura interdisciplinar, ou seja, a sua aula de filosofia, a sua aula de história, a sua aula de sociologia essas aulas estão te dando elementos para você colocar na redação. Acompanhar essas aulas com atenção e tirar delas algo interessante para você usar em relação a elementos que são os temas que são importantes para a redação. Competência 3, trabalhar bem a coerência, trabalhar bem a coesão entre as frases. Então, saber se você está usando bem os conectivos, os articuladores argumentativos. Competência 4, a estrutura da dissertação. E competência 5, a proposta de intervenção. Então, analisar onde eu estou perdendo ponto, sabe? Eu estou perdendo ponto muito na competência 3. Então, trabalhar essa competência 3, conhecer essas competências do Enem. Isso no site do Enem, você vai lá na parte de redação, tem bem explicadinha cada competência, cada estrutura que vai ser cobrada do aluno. Então, conhecer essas estruturas. Aproveitar e colocar já na tela, então, já que o professor mencionou, o site oficial do Enem é o enem.inep.gov.br, que com todo passo a passo, ao longo desses meses até a realização da prova. Então, não deixa aí de baixar, inclusive aqui embaixo, onde eu estou circulando para você, o edital para download. Você pode ler e entender tudo aí sobre a prova. Aproveito e coloco também aqui para você o site do Descomplica, o curso representado aqui no estúdio pelo professor Alexandre Guimarães, que tem uma série de informações também online para você que quer estudar e se preparar aí também à distância. Nosso tempo está acabando. Agora, professor, algum palpite em relação ao tema da prova desse ano? Olha, analisando os últimos temas, eu acho que tem a ver com uma questão legal, alguma lei importante para a sociedade. Nós tivemos 2 leis assim bastante discutidas. O Marco Civil da Internet, que pode ser relacionado à liberdade de expressão, e o Estatuto da Família, né? O conceito de família, que vem sendo discutido bastante nos últimos dias. Então fica a dica para você de casa também, quer mais material de qualidade sobre esses 2 temas, que podem ser aí as temáticas do Enem. Aqui no Conexão Futura a gente discutiu muito, tanto o Marco Civil da Internet quanto o Estatuto da Família, no Sala Debate também. Procure nossos vídeos, programas anteriores aqui na nossa playlist do Conexão Futura no YouTube, que tem muito conteúdo e muita discussão interessante sobre esses temas. Mas por agora, tenho que me despedir. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Valeu. Até mais. Você de casa aí, bom preparo para o Enem e fique ligado que a gente já volta com Conexão Futura. No próximo bloco a gente fala aqui sobre a importância do brincar na formação das crianças. Estudar para o Enem é importante, mas tem que ter um break também de vez em quando. Então fique ligado aí na nossa discussão. Daqui a pouquinho eu já volto.